muito fazer dentro das organizações. Sim. Já chegando ao fim do nosso segundo bloco, então quero deixá-las com a segunda questão norteadora que será discutida a partir do terceiro bloco. A partir das mudanças abordadas nessa segunda questão norteadora que trata diretamente das gerações, das diferentes gerações e conflitos, como a área de RH nas organizações poderá contribuir de forma efetiva na gestão dessas carreiras das pessoas? E é possível, de alguma maneira, favorecer todas as pessoas e todas as gerações dentro da organização? Voltamos em breve para discutir essa questão. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. As nossas convidadas no estúdio estão interagindo também com a entrevista gravada pelo professor José Dantas, da Universidade do Minho, que esteve em Curitiba realizando uma palestra para os alunos da FI, Trabalhar e Viver no Século XXI, e respondeu algumas questões para nós quando estava fazendo a palestra. Agora nós vamos chamar um outro vídeo, então, em que o Daniel está entrevistando o professor José Dantas. Vamos lá. Olá, retornamos com o professor José Dantas. Temos aqui o privilégio de estar acompanhando os assuntos que o senhor irá abordar em breve junto com os alunos da FI. E durante o tema, durante a conversa que você terá com eles, você conversará sobre um pouco o que, na gestão de carreira, as pessoas devem ultrapassar essas fronteiras conhecidas. O que são essas fronteiras conhecidas? As fronteiras conhecidas são basicamente 2 ou 3. Na carreira, eu sempre pensava que a carreira era uma coisa da entidade patronal. Era um projeto que a entidade patronal tinha para mim. Cada vez mais a carreira terá que ser um projeto de vida que eu tenho para mim. E nesse projeto de vida entra a minha carreira. Não é a carreira que é a minha vida, no projeto da minha vida é que entra a minha carreira. Vamos ter que ultrapassar os limites que tínhamos de pensar a carreira e as formulações que nós tínhamos nesse processo. A carreira passa a estar dentro do meu objetivo de vida e não sendo o meu único objetivo de vida. Exatamente. Eu posso ter muito sucesso, e em termos de sucesso psicológico, se eu quis ter uma carreira, por exemplo, em que a minha família era considerada fundamental no meu processo de vida. Perfeito. E ultrapassar essas novas fronteiras? Exatamente. Ultrapassar as fronteiras significa o seguinte: nós tivemos uma sociedade que tinha prazer em limitar-nos, em colocar-nos limites na cabeça. Dizendo, não tens características para isto, não tens para aquilo, serves para isto, não serves para aquilo. O que eu aprendi ao longo da vida é que aquilo que mais nos motiva é ultrapassar os limites percebidos e em que a fronteira do percebido, quando alcançado, começa a ser o maior motivo para novas descobertas, novos territórios e até novos gritos de Ipiranga. Perfeito. E há pouco que estávamos conversando, você conversou com a Regina também sobre a importância de adequar-se às novas exigências e desenvolver novas competências. Se eu tenho que de alguma forma ultrapassar essas fronteiras que normalmente eu, no desenvolvimento da minha carreira ou dos meus objetivos, meu projeto pessoal, acabo impondo, como é que eu desenvolvo nesse novo cenário de exigências e competências essa habilidade de ultrapassar as fronteiras? Como é que eu quebro isso? Fundamentalmente garantindo um lastro contínuo de aprendizagem assente naquilo que eu considero ser uma formação clássica humanista. Poderia detalhar um pouco mais? Não, ensinaram-nos muito a ser ponto final, nunca ponto de interrogação, a ser músculo, nunca cérebro, nunca ponto de admiração. Mas não nos ensinaram a gostarmos muito de nós. E porquê? Para gostarmos dos outros. A interrogação não faz parte da nossa vida. Nós vivemos muito depressa, mas para fora de nós próprios, não para dentro de nós próprios. A interrogação
penso que será a arma daqueles que querem ser competentes no futuro. Está um pouco ligado ao que conversávamos há pouco sobre muita certeza e pouca incerteza? Exatamente. Repare, não é por acaso que um grande filósofo grego dizia só sei que nada sei. Exatamente. A certeza é a arma dos incompetentes. Eu julgo que no futuro, cada vez mais, o conhecimento provoca a obsolescência do conhecimento. Então eu tenho que ter o prazer de aprender. E tenho que ter até o prazer de desaprender. O fazer delete naquilo que eu tenho vai ser fundamental. Como? Não chorando, mas fabricando sempre novas velas, novos processos e novos mares. Sempre aprendendo e resolvendo as questões que eu tinha antes. E satisfazendo os clientes, que é fundamental. Nesse sentido, como última pergunta, sabemos que a União Europeia passa por alguns desafios e, de certa forma, são aprendizados também. Quais seriam alguns aprendizados ou lições aprendidas que o Brasil deveria ter baseado na experiência que a União Europeia está passando? Pode ser uma síntese demasiado, mas não se convençam, como os europeus se convenceram, que o mundo financeiro não tem uma ideologia por trás. E tem. Não há líderes na Europa neste momento, porque não há ideologias. E quando não há ideologias, não há valores, não são precisas lideranças. As pessoas têm participação nessa ideologia. O que está a acontecer é um novo movimento que não tem rostos de lideranças, mas que tem grande força, por exemplo, os chamados indignados. Eu acho que a Europa, honestamente, não vai suportar mais alguns presidentes, alguns primeiros-ministros, como tivemos na Itália, como tivemos na França, etc. Ok. Isto não vai ser possível. Perfeito, então. Findamos, muito obrigado e retornamos ao estúdio. Voltamos para o estúdio com a professora Nancy e a Ana Vitória. Professora Nancy, então, com relação às questões que o professor José Dantas já discorreu, como fica então a área de RH nas organizações? Poderá contribuir na gestão de carreira dos profissionais? É possível favorecer a todas as pessoas da organização? Eu acho que hoje o papel fundamental e estratégico do RH é exatamente esse, né, Ana? É você poder contribuir com a gestão de carreira para a empresa, reter seus talentos, né? E fazer com que esses talentos possam buscar cada vez mais a obtenção da atualização de suas carreiras, para que isso se transforme cada vez mais em benefício para todos. É uma relação muito mais de troca, né? Isso, é uma exatamente. Troca muito mais mútua do que era antes. Aquilo que o professor colocou na sua entrevista, de que hoje o indivíduo é responsável pela sua carreira, sim, sem dúvida nenhuma, isso é o que ocorre mesmo. Foi-se o tempo em que a empresa ditava para onde o indivíduo tinha que ir na sua carreira, né? Agora você vai, daqui a 2 anos você vai alcançar determinado tipo de cargo, né? Quer dizer, então a pessoa tinha que fazer aquilo porque era aquilo que a empresa oferecia. Hoje não, hoje o indivíduo é que diz, eu quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero mais estar nessa empresa, né? Não me interessa mais, quer dizer, não tem mais aquela lealdade que o boomer tinha de ficar na empresa, porque a empresa lhe favorecia a trajetória de carreira. Hoje não tem mais isso. É a história de valores diferentes, simplesmente o indivíduo sai e escolhe um outro rumo. Isso, exatamente. A gente, antes do programa, estava conversando um pouquinho sobre como o RH precisa, de alguma forma, de um suporte superior para que isso aconteça. Perfeito. Como é que isso se dá dentro das organizações? Essa mudança é uma mudança profunda, a maneira de ver o colaborador. E essa troca, onde antes era muito mais uma relação de gratidão, muito obrigada por me dar esse emprego, hoje em dia a coisa não é mais assim. É verdade. A empresa agradece muito em manter os talentos, e os talentos agradecem muito se puderem exercer sua capacidade ao máximo. Mas daí a seleção, Ana, a classificação para a entrada desse sujeito na corporação, ela também mudou, não é? Porque se a empresa irá investir na carreira desse profissional, ela também já vai buscar, pensar algumas características pessoais que ele poderá desenvolver. É mais ou menos por aí. É uma questão de buscar, não é buscar uma pessoa para preencher um cargo. Certo. É buscar competências para complementar e aumentar o valor da organização. E isso é uma coisa que, apesar de parecer muito fácil de falar, na prática é difícil de fazer. E daí, já respondendo também a questão do Daniel, se não há uma vontade dos diretores, dos donos da empresa de inovar, e isso exige investimento de recursos, entre eles tempo, dinheiro e todos os outros, a coisa não acontece. E a empresa vai ficando tanto para trás, quando vê, já é uma necessidade pouco atendida, a empresa já perdeu competitividade, porque os talentos se evadem.
Uma dica, então, para o nosso telespectador. Quando eles estiverem tentando se candidatar a uma empresa. Então, primeiro conhecer a filosofia da empresa, o que a empresa quer, para saber também o que ele poderá participar na seleção, enfim. O melhor, eu acredito que o melhor para o entrevistado é ser o mais sincero possível, no sentido de não ser totalmente espontâneo, totalmente manter, né, uma ordem ali, ser sincero, dizer o que ele pode dar para a empresa e perguntar da empresa o que ela pode oferecer para ele. É a relação mais saudável e mais duradoura. E na mesma linha, já faço uma pergunta agora invertendo o lado da moeda. Uma dica para o nosso amigo empreendedor, dono de empresa. Como é que ele avalia se o RH de fato está cumprindo a missão e está de alguma forma favorecendo de fato a carreira das pessoas ou não? É um RH do século XIX. Do século XIX. Eu diria a você que o RH é a cara do empresário, o cara do dono da empresa. Né? É verdade. Porque o RH não pode ser estratégico se a cabeça do dono da empresa ainda é operacional, é só folha de pagamento. Exatamente. E hoje nós temos várias empresas que ainda são conduzidas dessa forma. Então, e temos que respeitar, porque a empresa está aí, funciona, né? Existem pessoas com perfil para trabalhar nessa empresa, enfim. Agora, as empresas que estão aí contemporâneas e que querem inovar, querem ter um diferencial de mercado, elas precisam buscar, sim, políticas de retenção de talentos, começando pela transparência no processo de seleção. Começa por aí. Hoje é assim, o Y vai lá e diz assim, quanto tempo leva para eu poder seguir a minha trajetória de carreira aqui dentro desta empresa? Ah, olha, a gente está ainda pensando e trabalhando num plano. Quem sabe daqui, se for uns 2 anos, se você tiver todas as competências necessárias para você fazer, você muda desse cargo para esse cargo. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo, que no mesmo dia daquele próximo ano, ele estará à frente do seu RH ou da pessoa que lhe deu esta notícia e vai lhe dizer, bom, minha amiga, como é que tá? Eu sei que vocês me disseram que dependia da minha competência, os feedbacks que eu recebi nas avaliações foram positivos até agora, quero saber da minha evolução. Bem, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. É um assunto que, de fato, como comentamos no princípio, tem muito pano para manga, acho que pode ser muito estressado. As entrevistadas trouxeram algumas indicações de leitura, a gente vai pedir para que posteriormente nos passem as indicações e serão colocadas no nosso canal de comunicação com o nosso amigo telespectador, já nas redes sociais, lembrando www.facebook.com/diálogos acadêmicos, lá vocês poderão acessar informações, interagir com entrevistados, interagir conosco e também gerar novas ideias. Exatamente. E lembrando também que o tema do nosso próximo programa é gestão ambiental e sustentabilidade. Sustentabilidade também ligada às organizações, que nós iremos discutir no nosso próximo programa. Acompanhe conosco e até lá. Bye.